Olá, meu nome é Gabriel e esse canal aqui tem uma missão muito importante, que é ajudar as pessoas que muitas das vezes estão inseridas no ramo industrial e perdem a oportunidade pelo simples fato de não fazer uma pergunta. Eu trabalho com refrigeração industrial e vários equipamentos estão à minha disposição e eu pretendo aqui nesse canal trazer passo a passo do que você deve saber. Normalmente direto ao ponto, vou fazer uma explicaçãozinha básica e explicar o que você precisa entender e interpretar diante do equipamento. Para fazer um resumo, eu pego desde split a máquinas de absorção, compressor parafuso, centrífuga, compressores scroll, enfim. A gente pode falar de bombas, falar de ferramentas, vamos falar de um monte de coisa. E para iniciar no ramo de refrigeração e manutenção, vamos começar pelo básico do básico, que é o ciclo de refrigeração. Então, me acompanhe direto na tela. Então aqui, como está todo mundo vendo, eu separei aqui uma imagenzinha do ciclo de refrigeração e nós temos os componentes, os componentes mais importantes do ciclo básico de refrigeração. Isso vai ser para qualquer ciclo de refrigeração. Pode ser a sua geladeira, um ar-condicionado, um chiller, qualquer ciclo de refrigeração, máquina frigorífica, qualquer ciclo de refrigeração começa com esse desenhozinho aqui. Eu tenho aqui um compressor, eu tenho um condensador, eu tenho uma válvula de expansão e eu tenho o evaporador. Basicamente, essas peças são necessárias para qualquer ciclo de refrigeração funcionar e conseguir fazer o gelo para poder refrescar a sua casa e assim por diante. Vou separar outros vídeos explicando especificamente cada um desses e tem um mundo de coisas para conhecer. Então, não perca tempo, se inscreve no canal, aperta o sininho e dá aquele joinha para fortalecer, que a gente vai te trazer muito conhecimento quanto ao mundo da refrigeração. Com as explicações básicas já apresentadas, no ciclo básico da refrigeração, o compressor, como o nome já diz, ele vai comprimir o refrigerante, ou no caso o gás. O gás vai ficar a uma alta pressão e uma alta temperatura. E ele vai percorrer esse caminho principal aqui, que é essa linha do condensador, e como o nome já diz do condensador, ele irá condensar esse gás que está a uma alta pressão, uma alta temperatura. A uma temperatura, como existe um choque térmico muito grande aqui, o refrigerante ele começa a se tornar líquido novamente, ainda a uma temperatura um pouquinho mais alta. Mas no final, o mais importante, que no final do percurso, ele esteja totalmente líquido. E aí ele volta pelo percurso e encontra a válvula de expansão. Esses outros itens aqui a gente conversa depois, mas o básico é o que você precisa saber agora nesse momento. Chegando na válvula de expansão totalmente líquida, a uma temperatura um pouquinho mais alta, ele vai receber uma restrição de passagem. E nessa restrição de passagem, é como se você tivesse com uma mangueira d'água e você restringisse a passagem da água da mangueira, e aí o jato de água ele consegue alcançar uma distância maior. Para você conseguir alcançar esse objetivo, é como se o lado que está dentro da mangueira, como está com uma pressão maior, ele empurra o lado de fora da mangueira. É mais ou menos a mesma coisa. Como a pressão está maior desse lado de cá, como a pressão está muito maior nesse lado de cá, é como se ele empurrasse o restante do refrigerante para o outro lado. Só que aí o refrigerante começa a mudar de estado, ele começa a mudar de líquido e vapor. E nesse momento é que a mágica acontece. Quando ele começa a se tornar líquido para vapor, ele começa a fazer a refrigeração. E aí ele passa no evaporador. E quando no evaporador, o nome já fala, o refrigerante se torna totalmente vapor. É importante que ele se torne totalmente vapor no final do ciclo, para que esse retorno de refrigerante vapor
refrigere o compressor e não provoque um problema maior na parte de compressão. Isso aí eu vou explicar mais tarde. E aí você tem o ciclo básico da refrigeração montadinho aqui para você, e é assim que funciona. Em todo o equipamento de refrigeração que você tiver, ele vai fazer esse ciclo de uma forma fechada e perpétua, desde que o equipamento esteja sendo muito bem cuidado. Então, como vocês perceberam, é uma forma muito simples, é um ciclo fechado em que o refrigerante ele vai mudando de estado, e nessas mudanças de estados você vai poder refrigerar, você pode aquecer, você pode aproveitar cada parte de um ciclo de refrigeração. Esse é o básico do básico. Para ajudar legal a sua percepção, eu vou dar um exemplo para uma troca direta. Um ar-condicionado que você tenha de repente no trabalho ou em casa. Você já entendeu o ciclo da refrigeração, agora eu vou te dizer o que acontece. Então vamos lá para o que interessa. Como nós já vimos aqui, o evaporador é onde o refrigerante ele baixa a temperatura, então por consequência ele fica mais gelado. E o condensador é a parte onde ele fica líquido, ele se torna do vapor para o líquido. No ar-condicionado de casa, normalmente você deve ver à frente do seu ar-condicionado, no split, você deve saber ali onde fica o filtro. Ali, exatamente naquele filtro, é onde está o evaporador. E atrás desse filtro, onde tem essa serpentina, você tem um ventilador ali que está puxando o ar através dessa serpentina. Então o que acontece dentro da sua casa? Vamos supor que a sua casa ali esteja em torno de 35 graus Celsius. 35 graus. Tem um ventiladorzinho aqui desse lado que está fazendo o trabalho de puxar o ar através da serpentina, e esse ar vai entrar em contato com a serpentina, e por consequência o refrigerante que está mais frio, está mais gelado do que o seu ar ambiente, vai roubar calor do próprio ar que está passando na serpentina. Então essa serpentina ela vai receber o ar que está quente, e aí ele vai ser arremessado de volta para o seu ambiente a uma temperatura mais baixa. Vou colocar aqui uma troca mais absurda, vou colocar aqui uns 15 graus. Não é tão absurdo assim, mas ela é como se estivesse roubando 20 graus de calor do seu ar, onde está no seu ambiente, e jogando de volta para você 15. E por consequência a temperatura vai baixando, e ela vai jogando cada vez o ar mais frio até você se sentir bem confortável. Então, seguindo esse ciclo, por isso o evaporador, o gás refrigerante que está meio líquido e meio vapor, faz com que ele se expanda e faz com que a pressão dele suba. E aí ele se torna vapor para voltar de volta para o compressor. Então, esse vapor está levando aqueles 20 graus que você está vendo aqui. Essa diferença de troca aqui, essa diferença que nós temos aqui, que são os 20 graus Celsius, está agora no refrigerante. E o refrigerante leva isso aqui de volta para o compressor. E aí, como eu já tinha explicado, o compressor aquece, superaquece novamente, adiciona o calor do próprio compressor e joga para a serpentina. Aqui, esses 20 graus aqui estão somados aqui nesse calor aqui. E aí tem um outro ventilador na tua serpentina, que é o do lado de fora do seu ar-condicionado, onde tem outro ventilador aqui, só que jogando o ar para fora. E aí nesse momento ele começa a mudar de estado de vapor superaquecido para líquido subresfriado. Então os seus 20 graus que estavam aqui foram jogados fora aqui também, para o lado de fora da sua casa.
para o lado de fora do ambiente que você está refrigerando. É lógico que aqui é uma temperatura um pouquinho mais alta, fica em torno de uns 30 e poucos graus ou 40, que esse ar que ele é rejeitado fica aproximadamente isso aqui, até uns 40 graus Celsius. Só que junto com esses 40 graus está o calor que estava dentro do ambiente. Então você pegou o calor que estava dentro da sua casa e jogou o calor para o lado de fora. Olha que maravilha! Esse é o básico de um ciclo de refrigeração com troca direta. E aí você continua no ciclo normal, ela muda de estado novamente, o gás começa a se tornar líquido, porque agora quem roubou o calor foi o ar do lado de fora. Então quando tirou o calor que estava no refrigerante, ele começa a se tornar líquido. O fenômeno parecido com um copo d'água quando você coloca um copo gelado de água. O ar que está no ambiente, ele encosta no copo e aí o ar que está do lado de fora se torna gotículas de água. Então, o copo gelado está roubando calor do ar ambiente e fazendo com que as gotas apareçam, que é o ponto de orvalho que depois a gente vai poder conversar com mais calma nos próximos episódios. Então, não esqueça, se inscreve no canal, dá a curtida, aperta o sininho para ficar ligado sempre no ramo de refrigeração e manutenção em geral. Estamos aqui para isso, vamos te ajudar em muito. E para finalizar o ciclo aqui, que eu já estava fazendo um desenhozinho, tá ficando legal, né? Ela vai passar por um sensor de temperatura de líquido, uma válvula e o filtro. E depois uma outra válvula solenoide para liberar a passagem, um visor de líquido para você ver a passagem do refrigerante e volta para a válvula de expansão. E aí acontece aquele fenômeno que eu já tinha repetido anteriormente. Ele sai meio líquido e meio vapor durante o evaporador, e nesse momento ele começa a roubar o calor que está no ambiente, fazendo com que ele evapore, se expanda e volte para o ciclo novamente de refrigeração, só que totalmente vapor e voltando para o compressor, e assim se fecha o ciclo. Então é isso, acho que o básico pode ajudar muitas pessoas que de repente ficam curiosas, às vezes trabalham num lugar, estão diante a uma oportunidade e simplesmente perdem a oportunidade de conhecimento ou até mesmo profissional, às vezes por falta de pergunta. Você de repente pode ter deixado de receber uma promoção às vezes por não saber determinado assunto. De repente você trabalha perto de algum equipamento industrial e você poderia estar conhecendo e aprendendo muito mais e podendo até mesmo receber uma promoção ou uma oportunidade de emprego, por que não? Então, estou aqui para isso, para poder ajudar, espero ter ajudado muito nesse ciclo básico. Eu sentia muita falta desse tipo de explicação quando eu estava começando na refrigeração, existia uma linguagem muito mais técnica e aí com o tempo eu fui aprendendo e aí dessa forma eu consigo transmitir de uma forma bem didática para você entender o que está acontecendo. Se rolou alguma dúvida, não esqueça de comentar aqui embaixo e aí a gente vai se falando, e qualquer outro assunto que você queira saber de refrigeração é só dar o alô, com certeza eu vou aqui estar preparado para poder te ajudar, falou? Queria agradecer se você ficou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, porque a intenção aqui é melhorar sempre.